Aninha, vamos começar a falar do Corinthians? Porque tem uma história aí que eu acho que ela talvez nunca tenha sido verdadeira. Mas começa uma conversa meio estranha e tal, e aí tem gente que acredita, né? É assim, basta uma brincadeira, aí todo mundo já começa a especular, já tem torcida que fica animada com um brilho nos olhos, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente está falando da história envolvendo uma possibilidade, né, de Pogba no Corinthians, e tudo começou depois de uma brincadeira que foi feita pelo Luva de Pedreiro, influenciador, durante um programa de televisão, fez uma chamada de vídeo com Pogba, e aí ali na brincadeira perguntaram quanto ele queria, né, para jogar no Corinthians. Ele disse que nada, que jogaria pela torcida. Isso foi o suficiente já para começar a enrolar uma história, mas os nossos setoristas do GE. Globo foram para a apuração e buscaram que realmente não tem nada, gente. O Corinthians, inclusive, nem tem o interesse de fazer essa negociação, entende que é um alto risco, até porque a gente precisa lembrar que o Pogba não joga desde setembro do ano passado, depois que ele caiu no exame antidoping. Ele teve até a suspensão reduzida de 4 anos para 18 meses. Ele pode jogar a partir de março do ano que vem, mas não passou de uma grande brincadeira. Nunca houve esse interesse real mesmo do Corinthians. O Corinthians entende que é um risco muito alto, que não vale a pena. Pois é, e acho que nem deveria pensar nisso também, né? Porque o Pogba é um grande ponto de interrogação. Não joga há mais de um ano, como disse a Ana. Não vinha jogando quando podia jogar, quando estava liberado para jogar, também não vinha conseguindo jogar. O Pogba dá a impressão que ele só joga de 4 em 4 anos. Quando tem Copa do Mundo, ele vai lá, aparece, joga bem, mas no clube é um jogador que não consegue ter sequência, não consegue o mesmo destaque que tinha pela seleção, porque na última Copa também já não participou, né, Mansur? A suspensão do Pogba por doping, ela começou em setembro de 23. Uhum. Inicialmente por 4 anos, Isso. testosterona sintética. Depois foi reduzida. E depois foi reduzida para 18 meses. A temporada anterior a essa, 22, 23, ele fez 10 partidas só, muito pouco. Sendo uma como titular. Pois é. Então, se você junta isso tudo, vai dar 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio de pouquíssimas partidas. Agora um pacote caríssimo, né, Mansur? Agora, um jogadoraço. Sim. Em Copa do Mundo. Estando bem, estando em forma, estando saudável, apto a jogar, um jogador que aqui no Brasil, se tivesse bem, se chega bem aqui, porque também a gente já teve alguns jogadores que não chegaram tão bem e não conseguiram ter rendimento. Mas chegando bem, um jogador absolutamente espetacular. Mas a gente não sabe hoje qual é o futuro da carreira, o que ele pretende, como ele vai conseguir chegar após esse período tão longo de tão poucas partidas. Tem muita interrogação aí. O que dá para dizer é que o melhor Pogba que a gente viu é um jogador extraordinário. E dá a impressão de que não está muito afim de bola mais, né, Alex? A carreira foi passando, né? Já não vinha conseguindo jogar em clube. Aí vem a suspensão e é uma incógnita muito grande para fazer uma aposta muito alta, provavelmente. A dúvida ela é muito grande, sim. E o problema é que esses jogadores que vêm de lá para cá, vêm com um pacote realmente muito alto, né? Isso aí não tem como. E diante dessa dúvida é difícil, porque hoje o Corinthians já tem uma bela de uma base, uns ótimos meio-campistas. Lógico, como o Mansur falou, um nome espetacular como jogador, se quisesse, mas você não sabe, porque realmente a última temporada que ele jogou, as últimas, já não foram tão boas. Não é um cara velho, né? Se for ver de idade, não, mas às vezes a cabeça envelhece mais do que o corpo também, porque quem não quer pagar um determinado preço ainda para jogar futebol não consegue, não. A impressão que eu fiquei é que é um novo Balotelli, né? Então. A especulação do Balotelli lá atrás, só que naquela oportunidade havia um interesse real, aparentemente, do Corinthians, né? Naquela janela do fim do ano passado. Ana, ainda sobre o Corinthians, Carrillo, uma boa notícia, né? Porque esse sim jogou muito bem desde que chegou. E agora vai permanecer, isso, vai permanecer, em princípio, por mais tempo, né? Fica. O Carrillo fica, ele tinha contrato até a metade do ano que vem, agora, oficialmente, contrato renovado até o meio de 2026, diretoria do Corinthians entendendo, claro, do valor dele, o quanto ele é um jogador importante para a equipe e até mesmo a diretoria pensando em renovações no sentido de manter ali a espinha dorsal do time e fazer contratações muito pontuais. Então, eu trago, a confirmação da renovação do Carrillo e já adianto o nosso próximo assunto, que é a intenção do Corinthians de renovar com o Romero. As duas partes querem fazer a renovação, o contrato do Romero está acabando agora, no fim do mês, e já sentaram, né, para conversar, para alinhar. Só tem um fator que está complicando, porque o Corinthians ofereceu para o Romero uma renovação de uma temporada e ele quer ficar por 2 anos. Então, nos próximos dias, as duas partes vão sentar para alinhar esse detalhe, mas nesse caso, os dois lados estão bem otimistas.
Acho que as duas notícias são importantes e boas, eu acho, né? O Carrillo não precisa nem dizer, né? O Corinthians fez o que devia pela bola que ele chegou e o impacto que agora ele teve no time. Agora ele sabe que vai titular. ter a temporada inteira dele, né? Porque antes até o meio do próximo ano. Inclusive, ele sofreu um pouco na parte física, né? Ele quase não terminou os jogos inteiros. Mas pelo a Corinthians, contribuição né? dele nos minutos que ele estava em campo era muito grande. Mas a gente também não pode dizer que ele sofreu, que ele não suportou, se foi apenas realmente por aquela questão de controle dos minutos. Né? Mas o fato é que com uma pré-temporada inteira agora em janeiro, a tendência é melhorar ainda no ano que vem. Sobre o Romero, acho que faz parte do negócio ali. Acho que é um jogador útil, né, para continuar no Corinthians, para ter no elenco, porque sempre que precisa dele ali, alguma contribuição ele consegue dar, né? Um jogador que no momento ruim do Corinthians da temporada fez alguns gols importantes em partidas difíceis antes do Corinthians se encontrar, quando ainda tinha opções escassas de elenco, ainda tinha grandes carências no time. Nesse momento da carreira dele, eu acho que as duas partes estão fazendo o que é esperado dos lados da negociação. O Corinthians talvez evitando um compromisso tão longo, o jogador com 32 anos, e o Romero querendo uma estabilidade um pouco maior. Acho que vai uma questão de sentar à mesa e achar o denominador comum. Eu também iria para a renovação com ele, porque ele ajudou muito no ano passado e esse ano também. E esse ano ele só não jogou mais, mas os números são bons de gols e assistências. 16 gols, né, Alex? Ficou atrás do Yuri Alberto. E quantas assistências ele deu para o próprio Yuri? Ele participou. 8 assistências. Olha para você ver, então um jogador muito 24 útil. participações, né, em gols. Tem uma curiosidade minha sobre como vai ser o mercado. É lógico que ninguém vai querer deixar muito para frente, ninguém vai querer adiar tanto. Mas ainda que o Campeonato Brasileiro tenha sido trazido para março, essa janela atual ela vai fechar antes do início do Brasileiro. Mas ainda que o Brasileiro tenha sido trazido para março, seja antecipado em relação a 2024, a abertura da segunda janela, no ano passado, pegava o Campeonato Brasileiro com 18 rodadas disputadas. Esse vai pegar com 12 apenas. Eu não sei se, especialmente quem tiver, por questão de fluxo de caixa, mais recurso entrando com o início do Campeonato Brasileiro, com o andamento da temporada, se alguns clubes vão deixar para um movimento também, uma parte do orçamento para o movimento de segunda janela e talvez essa mais tímida, porque a duração das janelas é parecida. Evidente que agora, na prática, ela começa, mas o período de registro abre um pouco mais adiante, né? Mas eu não sei como os clubes vão manejar isso, sabendo que não é pouco, 12 rodadas de Campeonato Brasileiro é um pedaço importante, é mais da metade de um turno. Mas ainda assim, se vai ter gente guardando... Pra fazer uma reconstrução ali, se necessário. Para reconstruir para mexer mais profundamente no meio do ano. É possível. Voltamos ao Brasil, o mercado da bola nacional. Corinthians encerrou a temporada em alta, tem grandes pretensões para 2025 e a gente atualiza o mercado corintiano com o Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esportes, semana agitada na política do Corinthians. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, cassou a liminar que impedia a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Com isso, será marcada uma nova votação, provavelmente no ano que vem, e de forma virtual, para evitar os tumultos que ocorreram no Parque São Jorge no dia 2 de dezembro. Dentro de campo, o Corinthians tenta fazer a manutenção do elenco, que terminou o ano de 2024 muito bem. A ideia é permanecer com os principais nomes da temporada. O atacante Ángel Romero ainda não renovou o contrato. O Corinthians deseja um vínculo de uma temporada, enquanto o atacante paraguaio quer 2 anos de contrato. Já a situação do atacante Thales Magno é um pouco diferente. Entre Corinthians e o jogador está tudo certo. A questão é que ele está emprestado pelo New York City dos Estados Unidos e a equipe norte-americana ainda não chegou a um acordo com o timão.